Oi, turma, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre regra de três. Então, o que é a regra de três? Comumente a gente diz que é quando temos três valores e eu quero saber o quarto. Só que isso só dá certo, né, esse pensamento, quando eu tenho uma regra de três simples. Então, tecnicamente falando, a regra de três é um cálculo matemático que a gente resolve questões envolvendo duas ou mais grandezas. E aí essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. O que significa isso? Ela ser diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta ou diminui, tanto faz, enquanto a outra também aumenta ou diminui junto. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também está aumentando, significa que elas são diretamente proporcionais. Se à medida que uma grandeza aumenta e a outra diminui, significa que elas são inversamente proporcionais. Regra de três, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Quando eu tenho duas grandezas, ela é uma regra de três simples. Quando eu tenho três ou mais grandezas, significa que eu tenho uma regra de três composta. Como é que eu resolvo essa regra de três? Primeiro passo, a gente tem que identificar quais são as grandezas. Então, a grandeza é alguma coisa do cotidiano, desculpa, que está se relacionando com um número. Então, eu tenho ali, por exemplo, 10 lápis e 5 canetas. Então, o 10 está se relacionando com o lápis e o 5 está se relacionando com a caneta. A gente vai ver isso melhor lá no exemplo. Mas basicamente isso. Grandeza é alguma coisa do dia a dia e a gente vai ter um número para isso. Segundo passo, analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro e último passo é, dependendo se ela for ou não diretamente proporcional, a gente vai ter uma forma de resolver ela. Exemplos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ler o exemplo aqui com vocês e resolver em seguida. Vamos lá para o primeiro. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda vai dar? Então, o primeiro passo é identificar qual é a grandeza. Quem é que está se relacionando com o número? Então, ali eu tenho uma roda que dá 80 voltas. 80 voltas. 80 está se relacionando com as voltas. Em 20 minutos. 20, número, está se relacionando com minutos. Então, as duas grandezas que a gente tem nesse problema é voltas e minutos. Beleza? E 28 ali, minutos também. Vamos lá resolver esse problema. Então vamos lá, resolvendo isso aí. A gente vai ter ali que construir uma tabela, né, com as minhas duas grandezas. Então aqui eu vou dizer que as minhas voltas e aqui são os meus minutos. Eu tenho 80 voltas se relacionando com 20 minutos. Então eu tenho que colocar as duas grandezas que estão se relacionando, né? Tá escrito ali por extenso que primeiro vem uma, depois vem a outra, na mesma linha. Aí eu tenho ponto e tá falando em 28 minutos. Então, na coluna dos minutos eu coloco 28. Vou fazer de outra cor aqui. 28. Quantas voltas eu vou dar? Então, essas duas grandezas estão se relacionando. Como a gente pode ver, eu tenho a grandeza volta em minutos, então significa que eu tenho duas grandezas. Tendo duas grandezas, significa que ela é uma regra de três simples, então vai ser mais tranquilo de resolver. O que eu vou ter que ver agora? Segundo passo lá, é ver se ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional. Como é que eu vejo isso? Eu vou olhar primeiro a coluna onde eu tenho os dois valores cheios, onde não está a minha incógnita. Então, eu vou olhar lá no 20 para 28. De 20 para 28, o meu valor está aumentando. E aí, eu vou ter que fazer a seguinte pergunta pelo enredo ali. Se eu dou 80 voltas em 20 minutos, se eu aumento a quantidade de minutos, eu vou dar mais ou menos voltas. Obviamente que a gente vai dar
mais voltas, porque eu tenho mais tempo para andar. Então, essa pergunta aí já vem do enunciado ali e você que vai ter que fazer. Tá vendo que de um lado eu tive mais e o outro eu tive mais? Se uma grandeza está aumentando e a outra também está aumentando, significa que elas são diretamente proporcionais. E isso vai interferir no que na nossa conta? Quando elas forem diretamente proporcionais, eu vou escrever isso aqui exatamente da forma que está. Então, vou colocar lá, 80 dividido por x vai ser igual a 20 dividido por 28. Ou seja, eu vou pegar o que está escrito ali na tabela e escrever como uma proporção. O que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. E razão é fração. Só tá ali que razão é quando eu tenho uma grandeza, quando eu tenho uma coisa contextualizada, que são as nossas voltas e os nossos minutos. Beleza, são diretamente proporcionais, a parte difícil já foi, agora eu vou ter que só fazer conta. Ó, vamos lá, só voltando aí uma observação. Tá vendo que lá eu expliquei pra vocês que regra de 3 significa que eu tenho 3 valores e o quarto eu quero descobrir? Tá aqui, ó, eu tenho 80, 20, 28 e eu quero saber o quarto valor. Observação feita, vamos continuar. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Então, vou fazer um x aqui. Sempre começa, para não dar erro, pela letra, pela incógnita. Então, x vezes 20, não tem como eu saber o valor. Então, continua 20 vezes x. Esse vezes não precisa aparecer, não fica lá. A gente pode tirar. Igual, depois que você fez uma multiplicação, você coloca igual. Aí a multiplicação do outro lado, 80 vezes 28, vamos fazer aqui, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64, mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, 0, 4, 12, vai 1, 2, então me deu 2.240, 2.240. Beleza, paguei aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Eu não tenho mais conta nenhuma para fazer, né? Eu tenho um número desse lado aqui e eu tenho um número, uma multiplicação entre um número e uma letra desse lado. O que é que eu vou fazer? Você vai sublinhar essa parte aqui. Então, vai pegar a letra igual o número que tá do outro lado. Essa parte que a gente sublinhou, a gente vai reescrever ela aqui. Então, x é igual a 2.240. O 20 que a gente não sublinhou, ele estava multiplicando o x. Então, a gente diz que ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo, operação inversa do que ele estava fazendo. Então, se ele estava multiplicando, operação inversa é dividir. Beleza, dividiu. Não tem erro aí se você sublinhar. Sublinhei, coloquei, dividiu. Tranquilo. Agora a gente vai ver o quê? É só dividir esses dois números. Beleza, você pode falar isso pra mim. Só que aí eu sou preguiçosa, então eu vou tentar fazer menos conta possível. Como é que eu faço isso? Eu vou ver lá se no final do número de cima e no final do número de baixo tem 0. E aí a gente vê aqui que eu tenho um 0 em cima, um 0 embaixo. Se isso acontece, eu posso simplificar. Eles saem. Aí me sobrou o quê? X igual a 224 dividido por 2. Fazendo essa divisão, me dá 112. Então, esse é o valor de x. Voltando para número 2, vamos lá ler comigo. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Vamos lá. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas. Então, eu tenho 80 se relacionando com pedreiros, 32 se relacionando com metros e 16 se relacionando com dias. Então, as grandezas desse problema são os pedreiros, os metros e os dias. Vamos lá resolver? Partindo para o nosso segundo exemplo lá. Vamos lá de novo. Eu tenho que relacionar
Partindo para o nosso segundo exemplo, vamos começar fazendo a nossa tabela, então colocando quais são as grandezas que a gente tem ali. Então eu tenho pedreiros, vou abreviar aqui, tenho metros e eu tenho dias. Vamos para o nosso segundo exemplo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é a nossa tabela. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloco quais são as grandezas. Então, eu tenho pedreiros, metros e dias. São as nossas 3 grandezas, então significa que a gente está trabalhando com uma regra de 3 composta. E aí agora eu tenho que colocar os meus dados na tabela. 80 pedreiros, como a gente viu lá no exercício, constroem 32 metros em 16 dias. Tudo está se relacionando, está na mesma linha. Ponto. Quantos pedreiros, então eu não sei quantos, coloco uma letra, Y, por exemplo, serão necessários para construir 16 metros de um muro em 64 dias. Vamos lá. Qual que é a diferença aqui de ter 3 grandezas e ter uma regra de 3 composta? Que na hora de ver se é diretamente ou inversamente proporcional, eu tenho que tomar um cuidado. Qual que é esse cuidado? Eu tenho que ver qual é a coluna onde eu tenho a incógnita, que é essa daqui, e eu tenho que deixar ela fixa, porque é em relação a ela que eu vou comparar as outras duas, uma de cada vez. Então, vamos lá, vamos comparar metros primeiro. Então, eu vou ignorar a coluna dos dias. Primeira coisa que você faz é ver o que está acontecendo nessa coluna que tem os 2 números. Então, de 32 para 16, está subtraindo. Beleza? Tá diminuindo aí, né? Então, vou colocar um sinal de subtração. Aí, eu vou lá fazer a pergunta. Se eu tenho 80 pedreiros construindo 32 metros de muro e eu diminuo a quantidade de muro, eu vou precisar de mais ou menos pedreiros para construir? A gente chega à conclusão que eu vou precisar de menos pedreiros, certo? Beleza. Fez a comparação, vamos para a próxima coluna. Vou olhar lá, 16 para 64 tá aumentando. 80 pedreiros levam 16 dias para fazer alguma coisa. Esqueci lá a coluna dos metros. Se eu aumento a quantidade de dias, eu vou precisar de mais ou menos pedreiros? Eu vou precisar de menos pedreiros, né? Porque eu vou ter mais dias para fazer as coisas. Então, essas grandezas, uma tá aumentando em vista que a outra tá diminuindo. Então, elas são inversamente proporcionais. O que isso vai mudar? Vamos lá. Como ela é uma regra de 3 composta, tem que tomar um pouco de cuidado. A primeira coisa que a gente faz na hora de escrever isso como uma proporção é colocar a coluna fixa, do jeitinho que ela tá. 80 dividido por y. Igual. Aí a gente vai ver. A primeira coluna ali que foi dos metros, era diretamente ou inversamente proporcional? A gente viu aqui que aqui é menos e aqui é menos, o que tá de preto. Então, elas são diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcional, você escreve do jeito que tá. 32 dividido por 16. E aí, como tem mais uma grandeza, a gente acrescenta uma multiplicação ali. Essa é a primeira diferença. Agora, eu vou ver que, à medida em que uma grandeza aumentava aqui, a outra diminuía. Então, elas são inversamente proporcionais. Inversamente significa o inverso. Então, essa coluna aqui, eu tenho que inverter. Então, o número que seria um denominador tem que virar numerador. Então, eu tenho 64 dividido por 16. Essa é a diferença. Vamos lá. O que eu vou olhar aqui? Como eu falei para vocês, sou preguiçosa, não quero fazer conta. Então, eu vou tentar economizar conta, economizar trabalho. O que eu percebi aqui? Primeira coisa,
que os denominadores são iguais, 16 e 16. Será que tem mais alguma coisa? Vou fazer lá, 16 vezes 2. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Quero ver se tem um jeito mais fácil de fazer isso, para não dar um número muito grande, não precisar trabalhar com esse número. Aí eu vou fazer lá, 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 32. Olha o meu 32 aqui. Aí eu pensei o quê? Quanto que será que vai dar 16 vezes 3? 3 vezes 6, 18, vai 1, 48. 48 e 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4, 5, 6, 64 ou 64 aqui. Então, o que eu olhei aí? Já que eu tenho números muito grandes, será que o 32 e 64 não ia estar na tabuada do 16? E aí eu fiz essas contas aqui e a gente viu que os dois realmente estão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essas frações para o número dar um número bem pequenininho. O que eu vou fazer, então? Aqui eu vou dividir por 16 em cima, 16 embaixo, que é a regra para simplificar, né? Tem que simplificar numerador e denominador. E aqui também, vou simplificar por 16 em cima, 16 embaixo. 32 dividido por 16, a gente viu que vai ser 2. Então, isso aqui vira 2. E 16 por 16 dá 1. 64 dividido por 16 dá 4. E 16 por 16 dá 1. Beleza, simplifiquei. Isso aqui é rascunho, posso apagar. Isso aqui era igual a 80 dividido por y. Agora eu passei de um número bem grandão para um número bem pequeno. Já me ajudou bastante. Aí agora eu só vou fazer a multiplicação. Multiplicação entre frações eu tenho que fazer o numerador com numerador, denominador com denominador. 80 continua quietinho ali. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Chegou numa proporção aqui. Uma razão igual a outra razão. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Vamos lá, 80. Desculpa, sempre começa pela letra. Y vezes 8, 8y. É igual a 80 vezes 1, 80. Essa parte aqui eu repito. Então, vou escrever lá. Y é igual a 80. Esse número que está multiplicando passa dividindo. 80 dividido por 8 vai ser 10. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Dá um like para mim para ajudar a crescer no canal. Compartilha com todo mundo que você conhece, mesmo aquela pessoa que não gosta muito de matemática, só para me ajudar mesmo, para ela aprender como é que é a regra de 3 e nunca mais errar naquela prova, porque regra de 3 cai em prova de concurso municipal, estadual, federal, cai em tudo. Regra de 3 dá para resolver praticamente 90% das coisas de matemática. Então, vamos lá me ajudar, compartilha aí com o pessoal, dá um like para o canal aumentar. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.